E aí galera, vamos para a nossa 16ª aula e hoje vamos focar apenas na resolução de questões voltadas para o Enem e vestibulares, beleza? Lá no livro foi proposto algumas questões relacionadas a isso, só que eu achei as questões pouco desafiadoras, até porque no livro ele já dá o gabarito das questões, aí não tem muita graça. Aí eu trouxe novas questões, algumas questões mais desafiantes aí para vocês, beleza? Pra gente trabalhar. Mas caso algum de vocês aí tenham dúvidas resolvendo algumas questões daquele livro lá, pode falar comigo lá naquele grupo do WhatsApp. Se tiver vergonha, fala no privado que eu respondo de boa. Beleza? Então vamos lá. Para a nossa primeira questão. Nos vértices A e C do quadrado seguinte, colocam-se cargas elétricas de um valor mais que. Para que no vértice D do quadrado o campo elétrico tenha intensidade nula, a carga elétrica deve ser colocada no vértice B, deve ter valor de... Pronto, a gente tem que descobrir o valor da carga que eu vou colocar aqui no ponto B, para que o campo resultante aqui em D seja nulo, beleza? A princípio a gente tem que analisar o campo, o comportamento do campo de cada carga isoladamente. Vamos começar com a carga no ponto A. Como ela é uma carga positiva, então o sentido aqui, a direção, o sentido da direção do meu campo em A vai ser esse daí, beleza? Agora analisando a carga em C, como ele também é positivo, então o sentido do campo elétrico é esse. Campo em C. Agora se a gente for pegar aqui o vetor resultante, entre esses dois vetores ele vai ter esse seguinte carinha aqui, ele vai estar nesse sentido e nessa direção. Aqui a gente tem o campo resultante, beleza? Então notem que o campo gerado aqui na minha carga B tem que ser entrando, né? Para ele ser entrando, para ele estar nesse sentido aqui, ó, para quando a gente for pegar a soma vetorial desses vetores aí, o campo ele ser nulo no ponto B, a minha carga em B tem que ser negativa, porque se ela fosse positiva, ela estaria no mesmo sentido e direção do meu vetor resultante, e eles se somariam, então não teria como o vetor resultante aqui ser nulo. Então, para isso, o campo elétrico em B tem que ser gerado por uma carga negativa. Muito bem. Sabendo disso, agora vamos colocar as expressões aqui, né? Fazendo o somatório aqui do campo de C e A, a gente vai ter o somatório de dois vetores formando um ângulo de 90 graus. Aí a gente usa o teorema de Pitágoras. Beleza? Onde o nosso vetor aqui resultante, o nosso campo resultante vai ser igual ao Ezinho E ao quadrado mais EC ao quadrado. E isso tudo aí vai ser igual ao meu campo em B. E o meu campo em B tem que ser igual em módulo ao meu campo resultante. Beleza? Fazendo as substituições aí, a gente tem a velha equação lá do campo elétrico. Só que note que a distância eu coloquei um Lzinho. Porque o Lzinho seria o lado aqui do quadrado. Beleza? Os quatro lados do quadrado aí serão iguais. Tudo bem? Igual ao campo em B. Campo em B, a distância aí vai ser L raiz de 2. O L raiz de 2, e onde é que se eu tiro esse L raiz de 2, professor? A diagonal aqui é do meu quadrado. Beleza? A diagonal aqui do meu quadrado vai ser L raiz de 2. E como é que você encontrou esse L raiz de 2? Só a gente usar o teorema de Pitágoras aqui. A gente tem L desse lado e L desse lado. Cateto adjacente, cateto oposto. Aqui, só esse ano. Entre o cateto adjacente e o cateto oposto. Temos um triângulo retângulo aqui, né? Então a gente aplica o teorema de Pitágoras e encontra essa diagonal aqui, que seria o nosso Dzinho, a distância do ponto B até D. Fazendo essa relação aí, se vocês quiserem fazer em casa, vai dar exatamente isso aqui. L raiz de 2. Beleza? Agora note que a distância aqui no campo em A e em B, eles estão à mesma distância, já que eles estão num vértice do quadrado, né? Que de um vértice a outro a gente tem a mesma distância. Então aqui, ó, a gente vai elevar ao quadrado tudo
E como eles são iguais, é só multiplicar por 2, né? Então vai ser 2 vezes o Q ao quadrado, o K ao quadrado, vezes o Q ao quadrado, dividido por L elevado à quarta. L elevado à quarta porque o Lzinho aqui ele já está ao quadrado, né? Quando eu elevar ao quadrado de novo, vai ficar elevado à quarta, beleza? Quando a gente elevar ao quadrado aqui o L vezes a raiz de 2, o raiz de 2 aqui, ó, vai embora com 2 de fora, ficando 2, e o L fica ao quadrado, então vai ficar 2 vezes L ao quadrado, beleza? E essa carga Q' aí é o que a gente quer encontrar, né? Que é a carga que a gente vai colocar no ponto B. Muito bem. Só apagar isso aqui para não ficar no meio. Agora a gente basta isolar a minha carga Q' para encontrar o seu valor, beleza? A gente tem L ao quadrado aqui desse lado e L ao quadrado desse lado também. A gente tem K desse lado e K desse lado. Então a gente pode simplificar tudo, ficando apenas com Q vezes a raiz de 2 igual a Q' dividido por 2. Passando esse 2 que está dividindo para cá, multiplicando, a gente vai ter que Q' é igual a 2Q raiz de 2. Agora detalhe, notem que a minha carga ela tem que ser negativa, né? Então, se ela for positiva, os campos eles irão se somar. Nesse caso aqui, ela sendo negativa, eles ficarão em sentidos contrários. Então, a minha carga Q' tem que ser negativa. Então, Q' vai ser igual a menos 2Q raiz de 2. Alternativa é show. Vamos para a próxima. Uma partícula de massa 1 grama, eletrizada com carga elétrica positiva de 40 microcoulombs, é abandonada no repouso em A, em um campo elétrico uniforme, no qual o potencial elétrico é de 300 volts. Essa partícula adquire movimento e se choca em B com um anteparo rígido. Sabendo-se que o potencial elétrico no ponto B é de 100 volts, a velocidade dessa partícula ao se chocar com o obstáculo é de. Muito bem, vamos só frisar alguns pontos importantes aqui, que seria a massa, né, da partícula, a quantidade de cargas presente nela, ela é abandonada do repouso, ou seja, a sua velocidade inicial é zero, né? Inicialmente ela está no potencial, ó, 300 volts. Ela vai se deslocar, se choca no anteparo B, que tem um potencial de 100 volts. Agora vamos encontrar a velocidade dela quando ela se choca em B, beleza? A gente sabe que o trabalho é igual a carga vezes a minha DDP, né? Diferença de potencial. No caso aqui a gente vai ter um potencial em A e um potencial em B, beleza? Fazendo as substituições aí, a gente vai ter que o meu trabalho vai ser igual a 40 vezes 10 a menos 6, que seria 40 microcoulombs vezes a diferença do potencial, 300 menos 100, beleza? Transformando logo, isso aqui vai dar 200, né? Transformando 200 em adição científica, fica 2 vezes 10 a segunda. Realizando essa multiplicação aí, esse produto, a gente vai ter que o trabalho é igual a 80 vezes 10 a menos 4. Ou seja, 8 vezes 10 a menos 3 joule, beleza? Muito bem, agora que a gente encontrou o trabalho, queria que vocês lembrassem aquela velha formulazinha que vocês veem em conservação de energia. A relação lá que a gente encontra aqui, trabalho é igual à variação da minha energia cinética, beleza? Como foi dito lá no enunciado, a partícula ela é abandonada no ponto A. Como ela é abandonada, então minha velocidade inicial é zero. Então vamos ficar apenas com a velocidade final. Beleza? Aqui ele deu a massa, né, da partícula, 1 grama, eu já transformei aqui em quilos, então vai ficar 1 vezes 10 a menos 3, basta a gente dividir por 1000, vezes V final ao quadrado, que é a velocidade que eu quero encontrar. Eu substituí aqui o trabalho, que a gente já encontrou nesse lado aqui. E agora, meus amigos, é só matemática, é só jogo de cintura aqui. Passando 2 para o outro lado aqui, multiplicando, a gente vai ter 16 vezes 10 a menos 3 igual a 1 vezes 10 a menos 3 V final ao quadrado. Beleza? Muito bem.
Agora passando aqui o 1 vezes 10 a menos 3 dividindo aqui para 16, a gente vai ter que a minha velocidade final ao quadrado vai ser igual a 16. Extraindo a raiz dos dois lados, a gente vai ter que a velocidade final vai ser igual a 4 metros por segundo. Beleza? Vamos para mais uma questãozinha, agora uma questãozinha do ITA. Uma questãozinha bastante interessante, desafiadora também. Vamos lá. No instante t igual a 0 segundos, um elétron é projetado em um ângulo de 30 graus em relação ao eixo x, com velocidade inicial, que seria o VO, igual a 4 vezes 10 elevado a quinta metros por segundo, conforme o esquema abaixo. Considerando que o elétron se move no campo elétrico constante, E igual a 100 Newton por Coulomb, o tempo que o elétron levará para cruzar novamente o eixo x é de... Muito bem, galera. Aqui ele deu constante elementar, a carga elementar, e deu a massa do elétron. A gente sabe que ao lançar essa partícula, como ela é negativa, ou seja, lançando aqui uma partícula negativa, notem que o sentido das linhas de força é de baixo para cima. Como é de baixo para cima, a gente pode imaginar que elas foram geradas por uma carga positiva. Beleza? Então a carga que gira esse campo foi uma carga positiva. Consequentemente, como é uma carga positiva, ela foi gerada por uma carga positiva no meu campo. A minha carga negativa aí, o meu elétron, ele vai ser atraído por essas cargas geradoras, né? Então ele vai ser atraído nesse sentido. Então a trajetória da minha carga vai ser mais ou menos assim. Beleza? Aí é nesse ponto aqui, ó, que ele quer saber o tempo que a minha carga vai levar para cruzar novamente o eixo X. Por que novamente? Porque ela inicialmente estava aqui, ó. Ela foi lançada aqui, foi e chegou nesse ponto aqui. Beleza? Então vamos descobrir esse tempo aí que ela levou. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar as componentes da velocidade. Beleza? Deixa eu só redesenhar aqui a trajetória que a minha partícula vai fazer. Quando ela chegar nesse ponto aqui, eu quero descobrir o tempo que ela levou, beleza? Calculando aí a componente x, Vx vai ser igual a V0 vezes o cosseno de 30, né? Que seria essa parte aqui. Beleza? Então, substituindo aí os valores, a gente sabe que o V0 inicial é 4 vezes 10 elevado a quinta, e o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, simplificando aqui o 2 de baixo com o 4, a gente vai ter que a velocidade de x vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a quinta raiz de 3 metros por segundo. Beleza? Agora, Vy, ele vai estar nesse sentido aqui, ó. Beleza? E o Vy vai ser VO vezes o seno de 30 graus. Realizando aí ó, o seguinte produto aí entre V0 vezes o seno de 30, vai ser 4 vezes 10 elevado a quinta, vezes seno de 30, que é igual a 1 meio, né? Simplificando aqui, ó, a gente vai ter que a minha velocidade em y vai ser 2 vezes 10 elevado a quinta metros por segundo. Beleza? Muito bem. Agora, meus amigos, vamos analisar esse movimento aí quando a partícula, vamos supor que ela está aqui no meio, quando ela chega aqui nesse meio, a minha velocidade final, minha velocidade nesse ponto aqui, né, vai ser igual a zero. A velocidade Vy. Beleza? Então vamos analisar esse movimento a partir da descida, né? Então, essa equação aqui, a gente está relacionando ela desse meiozinho aqui, ó, para frente. Beleza? Seria o momento que ela está caindo, não o momento que ela foi lançada, até aqui. Beleza? Muito bem. Como a gente sabe, a velocidade dela, nesse ponto aqui, né? Considerando a partir desse ponto. Esqueça essa partezinha daqui. Foque apenas daqui para frente. Beleza? Aqui, ó. Considerando a partir desse ponto, a gente vai ter que a velocidade nesse ponto aqui é zero. Então, a velocidade VO inicial aqui vai ser zero. Então, vamos ficar apenas que a velocidade final vai ser quando ela chegar aqui nesse ponto. Seria o Vy.
Tudo bem? Novamente, para vocês não se confundirem, eu estou analisando o movimento, essa equação aqui, estou analisando a partir desse ponto aqui. Esqueça essa outra parte aqui. Eu estou analisando o movimento de descida, de quando ela chega daqui para cá, movimento de queda. Beleza? Quando ela chegar aqui no meiozinho aqui, a minha velocidade y vai ser nula. Beleza? Onde eu vou ter só Vx. Ok? Então, nesse ponto aqui, V o y vai ser igual a zero. E o meu Vy vai ser quando ela para chegar nesse ponto aqui. Beleza? Agora, professor, aí está aparecendo a aceleração. E na questão não deu aceleração. Como é que a gente vai encontrar essa aceleração? Vem comigo. Fazendo uma análise aí de forças, a gente vai ver que... Deixa eu só apagar para ficar melhor. Vou apagar essa reunião aqui. Colocando a minha partícula nesse ponto. Como eu já falei, né? O campo, as linhas de força vai estar no sentido de baixo para cima e a minha partícula é negativa. Desse modo, a gente vai ter duas forças atuando nela aí, né? A força elétrica puxando ela para baixo, a força de atração, mas também ela está sob efeito da gravidade, né? Então a gente vai ter também a força peso puxando ela para baixo. A gente tem também aqui, ó, força peso. Beleza? Então a força resultante aí atuando nessa partícula vai ser a minha força elétrica mais a minha força peso. Só que, galera, vocês viram lá o valor que ele deu para a massa do elétron. É um valor muito pequeno, na ordem de 10 a menos 34 quilos. Então a gente pode desprezar aqui a força-peso, porque é um valor muito pequeno. Então tipo, não vai fazer diferença na minha equação. De tal forma que a gente vai ter que a força resultante vai ser igual a FE. FE vai ser igual a massa vezes a aceleração. A gente sabe que para calcular a força elétrica é só pegar o produto entre a carga e o campo elétrico. Beleza? Como eu quero encontrar A, basta isolar A. Então A vai ser igual a Qzinho vezes o campo elétrico dividido pela massa. Pronto, agora é só a gente substituir os valores aí, né, na equação. A gente vai ter que a carga é 1,6 vezes 10 a menos 19, que seria a carga elementar do elétron, vezes 100, que seria o campo elétrico, dividido por 9,1 vezes 10 a menos 31. Sim, galera, é só uma correção. Lá eu falei que era na ordem de 10, a massa do elétron na ordem de 10 elevado a menos 34, mas é 10 elevado a menos 31. Beleza? Realizando esses produtos aí, essas operações aí matemáticas, a gente vai ter que a aceleração é igual a 1,75 vezes 10 elevado a terceira metros por segundo ao quadrado. Beleza? Agora, meus amigos, é só a gente substituir e correr para o abraço. A gente encontrou já a velocidade em y, com aquela decomposição lá da velocidade que a gente encontrou. Encontramos agora a aceleração e encontramos o tempo. Fazendo substituição aí nos valores, a gente vai ter que o tempo vai ser igual a 1,14 vezes 10 a menos 8 segundos. E terminamos a questão? Não terminamos não, porque esse tempo aqui, como eu frisei lá, quando a gente estava fazendo lá a demonstração do esquema, que é a trajetória da minha partícula, falei a vocês que a gente estava considerando apenas o momento de descida, né? Desse ponto aqui, onde a velocidade, esse ponto é zero, o Vy, desse ponto aqui adiante. Então a gente analisou apenas o tempo de descida. A gente só pegou o tempo de descida e não consideramos o tempo de subida, né? De chegar até, de vir essa trajetória e chegar até nesse ponto aqui. Beleza? Mas a gente sabe que o tempo de descida ele vai ser igual ao tempo de subida. Então basta a gente multiplicar, né? O tempo total vai ser igual a 2 vezes o meu tempo de descida. Fazendo essa multiplicação aí, a gente vai ter que o tempo total vai ser igual a 22,8 vezes 10 a menos 8. Passando essa vírgulazinha para cá, a gente vai ter que o tempo total vai ser igual a 22,8 vezes 10 a menos 9. Fazendo uma aproximação aí, a gente tem que o tempo total é igual a 23 nanosegundos. Beleza? Então, terminamos aqui a questãozinha do item. Item C. C de corre pro abraço. Para finalizar,
vamos com a questãozinha aí de capacitores. Três capacitores C1, C2 é igual a 1 microfarad e C3 é igual a 3 microfarad. Estão associados como mostra a figura. A associação de capacitores está submetida a uma diferença de potencial de 120 volts, fornecida por uma bateria. Calcule o módulo da diferença de potencial entre os pontos B e C em volts. Muito bem, galera. Primeiramente, para a gente calcular aí essa diferença de potencial, a gente tem que encontrar capacitância equivalente do circuito. Focando aqui nos meus dois capacitores em paralelo, a gente vai ter que, com uma tensão sobre eles aqui no ponto A e no ponto B é a mesma. Como a gente vai ter a mesma tensão, só lembrando lá alguns pontos importantes que a gente viu, a gente vai ter a mesma tensão e a carga que vai ser aplicada nesses potenciais aqui vai ser dividido para os dois capacitores, beleza? De tal forma que a capacitância entre esses dois aí vai ser apenas uma soma simples aí, C1 mais C2. Vamos ter que a capacitância de C1 C2 vai ser igual a 2 microfarad, beleza? Aí, meus amigos, esses dois capacitores aqui vão se tornar um capacitor, que seria um capacitor com 2 microfarad, beleza? Então, finge aí que esses dois capacitores sumiu e a gente vai ter apenas um capacitor representando os dois aí. E esse um capacitor aqui vai estar em série com o meu capacitor C3. Aí a gente vai ter que pegar a equivalência da capacitância para um circuito em série. Como a gente tem apenas dois capacitores, a gente usa aquele macetezinho lá, o bizu que eu ensinei a vocês. C vai ser igual a C1, C2, C3, que é a equivalência total, né, do meu circuito. Vai ser igual a minha capacitância 1 do meu capacitor 1 e 2 vezes o meu capacitor 3 dividido pela sua soma, né? Substituindo aí os valores, a minha capacitância em a capacitância equivalente aqui do meu capacitor 1 e 2 vai ser 2 microfarad vezes a capacitância do meu capacitor 3, que seria o 3. Professor, por que você não colocou aí a unidade aí microfarad? Porque quando a gente for realizar as operações aqui, vai tudo se cancelar, então para não ficar repetindo, só coloquei só os números, beleza? É já a mesma coisa. Fazendo aqui o produto 2 vezes 3 dividido por 5, a gente vai ter que minha capacitância aí final, minha capacitância total vai ser igual a 1,2 microfarad, beleza? Aí agora que começa o jogo, porque a gente encontrou a capacitância equivalente, então a gente pode encontrar agora a quantidade de carga total presente no meu circuito. Então, a quantidade de carga total vai ser minha capacitância equivalente vezes a minha tensão total. Realizando aí esse produto aí, vamos ter que a quantidade de carga presente no meu circuito vai ser igual a 144 microcoulombs. Beleza? Pronto, como encontramos a carga total presente no circuito, agora a gente pode afirmar que a quantidade de cargas, como a gente tem aqui, lembrando lá que eu falei, né, que esses dois capacitores, C1 e C2, seria equivalente a um capacitor resultante aqui no meio, né? Aí a gente teria capacitores em série. E vocês sabem que capacitores em série eles possuem a mesma quantidade de cargas, porém DDPs diferentes. Beleza? Então a carga distribuída aqui para esses dois capacitores, C1 e C2, vai ser a mesma quantidade de cargas distribuída para o meu capacitor C3. Mas professor, eu lembro que o senhor falou que capacitores em paralelo, as cargas são divididas para eles. Aí nesse caso aqui, ó, vamos supor que a gente vai ter uma certa quantidade de carga para esse capacitor e esses daqui, beleza?
Notem que em série a quantidade de carga vai ser igual entre meus dois capacitores aqui e o meu capacitor C3. Só que como esses dois capacitores estão em paralelo, essa carga aqui, ó, vai ser dividida por 2, beleza? Ser dividida por 2. Mas a carga total vai ser igual à carga no meu capacitor 3, beleza? Então, encontrando aí a diferença de potencial, que é o que a questão pediu, né, no ponto B e C, basta a gente pegar a carga Q3 e dividir pela capacitância do capacitor 3. Fazendo aí essas operações, a gente vai encontrar que a diferença de potencial no ponto B e C vai ser igual a 48 volts, beleza? Professor, e se eu quiser encontrar a capacitância, ou perdão, a diferença de potencial no ponto A e B? Mesmo esquema, a gente pega lá, ó, a quantidade de cargas que seria distribuída aí para o meu capacitor 1 e meu capacitor 2 e divide pela capacitância resultante entre o capacitor 1 e o capacitor 2. Substituindo aí os valores, vamos ter que a DDP no ponto A e B vai ser 78 volts. Beleza? Ah, professor, ainda estou em dúvida se eu acertei ou não essa questão. Soma as DDPs, se a soma das duas DDPs, como a gente vai ter um circuito incerto, se a soma da DDP no ponto A e B e no ponto BC, se a soma delas forem iguais a 120, que seria a DDP total do circuito, está correto. Então, fazendo aí, ó, 72 mais 48 igual a 120. Então, bateu tudo perfeitamente. Então, a questão está corretíssima. Então, é isso, galera. Finalizamos mais uma aula. E até a próxima aula. Valeus e falou.